Qual o teu nome? Naira, bispo. Como que você usou a água? Então, bispo, eu usei a água porque na minha família havia uma maldição hereditária. Havia, na verdade, pessoas que sofriam com a enxaqueca crônica. A minha avó, por parte de pai, ela sofreu por mais de 10 anos com a enxaqueca. E, infelizmente, ela chegou a falecer por conta disso. E eu cresci convivendo, vendo meu pai sofrendo com isso. Meu pai sofreu por muitos anos com essa dor insuportável e, infelizmente, teve um dia que meu pai passou mal durante o dia todo e, desculpa, em consequência da dor de cabeça que era tão forte, meu pai chegou a ter um AVC. O meu pai chegou a ficar na UTI, meu pai chegou a fazer cirurgia na cabeça, só que infelizmente, eu cheguei a perder o meu pai também. E logo após a morte do meu pai, foi que eu comecei. Quer dizer, uma doença hereditária, né? A que ponto você chegou? Bispo, eu cheguei ao ponto de perder emprego por conta da enxaqueca. Eu cheguei ao ponto de fazer tratamentos com medicamentos manipulados, porque remédios da farmácia já não faziam efeito. Quer ver, tudo que o médico, o doutor, o farmacêutico pediu para fazer, você fez. Sim, senhor. Como você descobriu a gota, o tratamento? Então, bispo, na verdade, eu já estava na fé, fazia votos, fazia campanha e fazia o uso do tratamento da água. Só que a minha fé, ela estava depositada nos remédios. Por conta desse histórico na minha família, os médicos sempre me orientavam que eu não devia parar com o tratamento. Para quem não sabe, a enxaqueca crônica ela é uma doença sem cura. Então, os medicamentos, eles servem apenas para amenizar e para fazer a pessoa conviver com aquela dor. E durante 2 anos seguidos, consecutivos, eu não podia ficar um dia sem tomar o remédio. Só que a minha fé estava nesse remédio. Quando foi que você se revoltou? Então, bispo, eu me revoltei quando um dia eu abri a gaveta e a minha gaveta estava lotada de remédio. Porque o meu medo era tão grande de ter a crise que eu comprava remédio além do que eu precisava. Então, quando eu vi aquela gaveta lotada de remédio, eu fazendo o tratamento, eu tendo acompanhamento médico, e eu não tinha resultado nenhum. Pelo contrário, cada dia que passava, eu sentia mais dores. Por muitas vezes, eu cheguei ao ponto de ter um AVC. As mesmas coisas que o meu pai sofria. Então, eu me revoltei. Eu falei para Deus que eu não aceitava. E eu fui sincera com ele. Eu falei para Deus que, a partir daquele momento, a fé que eu depositava nos remédios, eu ia depositar nessa água. E eu comecei a usar a minha fé através dessa água. Então, quando eu levantava essa água para o céu, eu falava para Deus, meu Deus, essa água ela vai ser como um santo remédio. O que o remédio não fez em 2 anos, essa água ela vai fazer. E eu cobrava de Deus, eu não aceitava que aquela maldição hereditária chegasse até mim, porque, na verdade, já estava no meu corpo. Como você está hoje? Bispo, hoje já faz mais de 7 anos que eu não sei o que é ter uma crise de enxaqueca, o que para o médico era impossível. Foi curado? Eu fui curado. O diagnóstico era para me ter o mesmo fim que a minha avó e o meu pai. A sua fé te curou, tá? Amém. Deus te abençoe. Vai com Deus.